Trilhas da Democracia de hoje recebe Matilde Ribeiro, ex-ministra da Igualdade Racial do governo Lula durante 6 anos. Matilde, seja bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Eu te pediria inicialmente para realizar um balanço dessa tua experiência à frente do Ministério nesses 6 anos do governo do presidente Lula. É uma tarefa difícil, mas vamos lá. O trabalho se iniciou 3 meses depois que o presidente Lula tomou posse. Então, foi o último ministério a ser criado naquela época. E a criação dessa secretaria com status de ministério se deu a partir de muitos diálogos entre movimento social, sobretudo o movimento negro, com a campanha, desde a campanha, e depois passando pelo período de transição, chegando aí após a posse. Era uma demanda antiga do movimento negro. Eu fui indicada por setores do movimento negro, pelo meu envolvimento ao longo da história com esta temática. E a primeira impressão, né, o primeiro momento, foi de choque, porque vinha antes de uma militância pelas ONGs, pelos movimentos sociais, mudei do outro lado do balcão, né? Eram muitas demandas, né? Uma carteira de demandas imensa. Uma série de demandas reprimidas durante 500 anos. 500 anos. Então, e aí a pergunta foi, por onde começar, né? Cada setor da sociedade civil, do movimento negro, tinha sua ordem de priorização, então esse diálogo acabava sempre em conflito, e um alerta, né, foi me dado pelo próprio presidente Lula, que seria importante que essa secretaria tivesse como prioridade a ação voltada para as comunidades quilombolas. E na fala do presidente vinha uma mensagem assim, olha, os quilombos têm uma demanda histórica, ele conhecia alguns quilombos, quando ele fez as caravanas da cidadania, ele conheceu alguns quilombos, tinha algumas demandas de lembrança, e ele dizia que se esta secretaria não priorizasse essa questão, não pegasse a intensidade dessa demanda, outro ministério não pegaria, considerando a especificidade de cada um. E foi um alerta importante, ele não colocou isso como imposição, mas colocou como uma reflexão a ser feita pela equipe que compunha a secretaria, junto com o movimento negro, e assim foi. Foi difícil chegar a essa priorização, porque o movimento negro é muito mais urbano, né? Tem uma característica muito mais voltada à lógica das cidades. Então, seria essa pergunta que eu te faria na sequência, né? Se essa sugestão do presidente Lula de que na ordem de prioridade se enfatizasse o trabalho junto às comunidades quilombolas, se essa sugestão não entrava de alguma maneira em choque com as demandas das diversas tendências do movimento negro. Pelo que você está falando, sim, havia uma... foi conflitante, não que não houvesse a compreensão da importância dos quilombos, mas as demandas urbanas apareciam de maneira muito mais fortes, como educação, trabalho, a cultura, se bem que já tinha a Fundação Cultural Palmares, que foi criada em 1988. E nessas conversas, então, nesse primeiro momento de impacto, conseguimos compreender a importância da priorização de quilombo, estando numa coordenação direta da secretaria e também a relação com os outros ministérios. No momento também já estava bastante intenso na sociedade o debate sobre ações afirmativas e as políticas de cotas, né,
que o carro-chefe era o Ministério da Educação, e essa secretaria só tinha sentido existir se ela fosse, trabalhasse na transversalidade com os demais ministérios e... Nas discussões que eram travadas no interior do Ministério da Educação, vocês participavam da discussão sobre sistema de cotas, adoção do sistema de cotas? Sim, o debate e a reivindicação ela chegava por canais diferenciados, pela Fundação Cultural Palmares, pela CEPIR, pelo próprio Ministério da Educação, e nós montamos uma comissão, um grupo de trabalho interministerial. A CEPIR fez parte o tempo todo, era subcoordenadora, né? A coordenação do MEC e a CEPIR vinha junto. Então, foi assim se constituindo o processo que levou a um grande envolvimento do governo federal, né, até chegar a uma formulação para a política de cotas, né? Depois, os quilombos também, sob minha coordenação, sob a coordenação da CEPIR, com um grupo interministerial, nós levamos 1 ano praticamente trabalhando para chegar à formulação de um decreto que veio se constituir na espinha dorsal da política para quilombos, cujo foco da reivindicação foi a regularização fundiária, mas somando-se às outras políticas, cabe conjunto das políticas públicas dentro dos quilombos. E o diálogo foi crescendo. Foi também bastante vigoroso o diálogo e o trabalho com o Ministério das Relações Exteriores, em função da importância e também da tarefa que o governo tinha de colocar em prática a Declaração de Durban, que foi o produto da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação, Xenofobia, nome comprido, né? Discriminação, xenofobia e intolerâncias correlatas foi o tema da conferência. À época o ministro era Celso Amorim. À época era o Celso Amorim, sendo que essa conferência aconteceu no governo Fernando Henrique ainda, né? Todo o staff do governo Fernando Henrique foi o que participou da conferência. Então, nós já recebemos a declaração. E, através dessa declaração e tantas outras, né, a Conferência contra Todas as Formas de Discriminação Racial, a Declaração de Direitos Humanos, então, tinham vários vetores que levavam a que o governo brasileiro tivesse implicações com organismos internacionais e também na relação bilateral com os demais países. Então, essa agenda internacional, ela acabou, para surpresa, que a gente não conhecia toda essa trajetória através desses documentos que eu citei, para surpresa, ela acabou também tomando uma grande energia e um trabalho intenso no organismo, na CEPIR. Uma outra agenda foi também saúde da população negra, que esse tema já vinha sendo trabalhado pelo movimento negro na relação com o governo há longas datas, então já tinha um cardápio pronto, já tinha uma Existem particularidades, né, no trato da saúde com certeza. Como anemia falciforme. Anemia falciforme, a situação de hipertensão, miomas prevalentes em mulheres negras e todo um conjunto de doenças próprios oriundos da condição social da maioria da população, e já tinha, então, um pré-programa e entidades e ONGs bastante motivadas e ativas nessa área. Então, a agenda só crescia, né? Trabalhava-se muito, né? Eu trabalhava cerca de 12, 15 horas por dia, e também o Brasil é muito grande, né? Muitas vezes eu recebia representações de vários estados, de movimento, de órgãos governamentais em Brasília, mas eu também ia muito aos lugares, sobretudo nos quilombos,
para não só para conhecer, mas também respondendo a algumas demandas. Por exemplo, o primeiro quilombo que eu fui, chama-se Mata Cavalo e fica no Mato Grosso. Foi dias após a criação da CEPIR, eu recebi um pedido de emergência que, nesse quilombo, alguém que não se sabe quem havia ateado fogo nas casas. E a população daquele quilombo estava morando no meio-fio da estrada em condições de periculosidade para a vida, né? Então, nós fomos até lá, um grupo também interministerial, conhecer a situação e, ao mesmo tempo, negociar com o governo local, com o governo estadual e dialogar com outros setores da sociedade civil e governo pró aquela comunidade. Então, ao mesmo tempo que tinham situações de emergência que tinham que ser tratadas, tinha também o processo de envolvendo as lideranças, envolvendo as comunidades no processo do governo federal na confecção do decreto. A sensação que eu tenho, te ouvindo falar agora, é que as demandas eram múltiplas, Sim. Mas que a estrutura da CEPIR inicialmente é uma estrutura em processo de construção, né? E não obstante isso, o processo de participação era um processo ativo, né? Quer dizer, o diálogo com os movimentos, com as organizações não governamentais, com as comunidades, fazia parte integrante da forma de agir da CEPIR, né? E não apenas da CEPIR, né? A relação com os movimentos sociais era uma marca do governo, né? A campanha e todo o processo do Partido dos Trabalhadores e também dos demais partidos que compunham a aliança para eleger o presidente Lula é uma trajetória de militância. Então, não tinha como nós trabalharmos sem essa relação. Todas as secretarias formaram conselhos com participação de vários setores, e na CEPIR o diálogo era constante. Esse processo todo foi bastante interessante, porque foi uma forma de reconhecer o Brasil, né? Fazer uma releitura do país, e para minha experiência pessoal foi muito bacana, né? Eu aprendi muito trabalhando com os quilombos e na minha vida profissional teve um antes e depois, né? Muitas coisas mudaram, sobretudo a partir da oportunidade de conhecer o Brasil real. Isso foi muito importante. Quer dizer, fora do campo dos estudiosos, especialistas, eu acho que a expressão quilombola entra em cena muito velozmente nesse intervalo de tempo do final do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula, porque era uma questão esquecida. Claro. Os quilombolas eram sujeitos sociais esquecidos, né, da história brasileira. O marco foi a Constituição de 1988, que está lá inscrito na Constituição a obrigatoriedade do Estado de atender esse setor com políticas públicas, e também a Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida e pela Cidadania, que foi em 1995. E nesse processo... Isso já governo Fernando Henrique, né? Isto. E nesse processo surge uma entidade nacional quilombola, chamada CONAQ, Coordenação Nacional de Quilombos. Então, lá na Constituição, o termo é Comunidade Remanescente de Quilombos. Aí, no processo, virou quilombola, e hoje esse termo comunidade quilombola, para os territórios e chamar as pessoas de quilombolas, as pessoas que vivem nos quilombos, já é marca nacional. Matilde, eu sei que você não foi, quer dizer, você deixa o governo depois de 6 anos, né, como ministra da CEPIR, ministra-chefe da CEPIR. Mas recentemente eu participei de uma banca de mestrado, dissertação, de defesa de dissertação de mestrado sobre comunidades quilombolas e sobre as políticas públicas em relação a essas comunidades.
E me chamou a atenção uma tabela, um gráfico com o número do quantitativo da emissão de títulos de posse para comunidades quilombolas no Brasil, né? E que alcança o número elevado durante os anos do governo Lula, mas que no decorrer do governo Dilma fica próximo de uma emissão de título. E me chamou mais atenção ainda que no governo Temer tem ocorrido, quer dizer, esse gráfico tem voltado a subir depois de um declínio acentuado no governo Dilma. A que se deve essa mudança tão drástica no interior de um governo que ainda era o governo do Partido dos Trabalhadores? Considerando que essa política tem o seu nascedouro lá em 88, né? Quando o presidente Lula inicia o seu governo em 2003, haviam vários processos maturados, processos de análise antropológica, de procedimentos que são necessários para se chegar a uma regularização fundiária. Então, no governo Lula, com um novo decreto que colocava missões dos vários ministérios e o foco o foco para a regularização fundiária no Ministério o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, vários processos foram acelerados, né? Então, esta é uma justificativa. E a outra questão é também o fato de que um processo, quando aberto, ele demora alguns anos para ter o desfecho. E tem situações que são muito difíceis de serem resolvidas, como a situação do Quilombo de Alcântara, onde tem a base de lançamento de foguetes, por exemplo. Então, teve um boom, mesmo no período que eu ainda estava no governo, teve um boom, depois teve um processo de maturação e de buscas de resoluções de situações mais difíceis. Ou seja, aqueles processos que você acabou de dizer isso, né? Os processos que já vinham sendo trabalhados, eles foram acelerados e conseguiram ser aprovados no decorrer do governo Lula. Mas houve outros processos mais difíceis de serem... Agora, sem dúvida, o presidente Lula dava uma atenção pessoal a essas questões e temos que ver que a presidenta Dilma tinha outras prioridades na cabeça. Então, a prioridade dada pelo principal gestor, né, no caso o presidente ou a presidenta, também acelera as coisas. Eu acredito que tem aí uma questão que é de prioridade política também. Matilde, um outro campo de inovação do governo Lula se refere à criação de duas universidades, né? Quer dizer, universidades voltadas para a integração, né? A UNILA, em Foz do Iguaçu, a ideia de integração latino-americana, e a Unilab, nos seus vários campi, na integração com estudantes de países africanos, particularmente países africanos de língua portuguesa. Você atualmente é professora de pedagogia no campus de Redenção, e aí eu também te peço, mais uma vez, que você fizesse um balanço da importância da criação da Unilab e da continuidade do funcionamento da Unilab, não obstante todas as pressões que são exercidas hoje pelo atual governo. A Unilab, ela concentra, como você já falou, a relação com os países africanos de língua portuguesa, e a maior quantidade de alunos que tem vem de Guiné-Bissau, mas também dos outros países, e é um processo ainda em construção. Ela tem 10 anos de vida no Ceará, né? E 5 anos de vida na Bahia, né? É um processo bastante importante, interessante, porque dá para analisar que nos intercâmbios universitários anteriores a quantidade de africanos era baixa, e necessariamente sem uma política definida pelo governo para
para esta relação. Então, a Unilab faz avançar este processo. Agora, ela é muito nova, não dá para dizer que há uma grande integração mesmo com os países. O processo de seletividade, de chegada dos alunos, ele acontece de maneira integrada com os países, mas não é apenas, a educação não vive só de educação, né? Há uma necessidade de uma inter-relação com outras áreas da política e, sobretudo, o fortalecimento das relações bilaterais entre os países e também com os organismos multilaterais. Tem vários aglomerados, né, de instituições e países. Tem os países se organizam através da CPLP, né, da Comissão da comunidade de países africanos de língua portuguesa, e tem outras instituições. Então, há, sem dúvida, a necessidade de avançar nesse processo. Mas esse é um exemplo muito importante e significativo da relação do Brasil com a África. A África tem 54 países e a demanda, o processo de relação no campo sul-sul, ele tem que ser visto para o continente e principalmente para as questões que esse continente apresenta na área da economia, na área da política latifundiária, questões de saúde. São muito intensas as relações, as perspectivas de relações na área da saúde, e eu pude presenciar bem isso no início, no nascedouro dessa relação. Eu tive a oportunidade de estar na comitiva do presidente Lula em todos os países africanos. Eu estive, nesses 6 anos, em 21 países africanos, acompanhando... É incomparável o número de visitas e de viagens que o presidente Lula fez à África com aquelas que Fernando Henrique fez durante os 8 anos do seu mandato. As estatísticas mostram que a soma entre a presença de vários presidentes, como Sarney, Collor, Fernando Henrique, somando visita a 10 países. E o Lula, ele presencialmente esteve em 10 anos, em 17. Foram abertas várias embaixadas, né, africanas no Brasil, e intensificadas relações com vários organismos nacionais e internacionais. No campo da pesquisa, só para complementar, os editais pró-África que foram abertos no âmbito do CNPq durante todo esse período, os projetos de promobilidade financiados pela CAP, junto com a ULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, porque havia essa ênfase da relação sul-sul, né? Claro. O ministro Celso Amorim tem uma frase muito interessante, que ele responde a pergunta: por que o Brasil se relaciona tanto com a África? Ele diz: porque a África é aqui, né? Considerando o nosso histórico, que infelizmente foi muito longo o período de escravização, mas a África deixou marcas profundas na sociedade brasileira, né? Matilde, a gente poderia começar a falar um pouco agora sobre essa virada que acontece com a posse do atual presidente da República, né? Sim. Como é que você avalia essa nova realidade que simbolicamente começa com a impressionante grosseria, não apenas uma grosseria pessoal, mas uma grosseria histórica, né? Quando ele fez referência, tentando identificar os quilombolas, um quilombola com um boi, não é? É lamentável, o retrocesso é visível. Toda a construção de caminhos para ampliação da política pública em vários segmentos e várias áreas, como quilombos, o que eu já havia dito antes: quilombo, educação, saúde, relações internacionais, tudo isso está amortecido, né?
há uma queixa muito grande dos setores organizados no campo da sociedade civil, de falta de interlocução e falta de continuidade de questões que já haviam sido bem amarradas anteriormente. E também uma das coisas que eu percebo que afeta muito a relação do governo com a sociedade é a compreensão de que não são importantes conselhos, né? De que não são importantes espaços de diálogos e de formulação conjunta entre governo e a sociedade. Uma interdição, né? Desse diálogo e dos espaços de participação. Né? Eu não acredito em governo ensimesmado, né? E nós estamos vivendo esta situação de uma maneira muito abrupta. A própria existência das universidades públicas está em perigo e uma grande conquista nesses últimos tempos, como já foi dito no campo das ações afirmativas, foi a política de cotas que possibilitou a entrada de negros e indígenas de uma maneira bastante visível. Mudou o perfil das universidades públicas brasileiras. Antes, nós contávamos nos dedos os negros como alunos efetivos dentro das universidades e quando chegávamos perto, a tendência era que esses negros nem brasileiros eram, né? E agora nós temos uma população negra, indígena, uma diversidade presente nas universidades. E uma outra questão que também considero muito positiva, que é visível, foi com o processo de interiorização das universidades. A Unilab também vivencia isso, tanto em São Francisco do Conde, na Bahia, quanto em Redenção, no Ceará. Nós temos alunos rurais, negros e não negros, rurais, com uma intensidade muito grande. As universidades ficaram mais próximas do lugar onde moram as pessoas que precisam dela. Não que as que existem nas capitais não são importantes, óbvio, são importantes, mas a proximidade da universidade dos interiores do Brasil mudou também bastante o perfil, não só dos alunos, mas também do professorado, né? Se antes a gente não via professores negros, hoje nós somos, não o tanto necessário, mas somos bastante, né? De várias áreas, sobretudo das áreas das humanidades, mas também na engenharia, também em outras áreas, e os debates também, a Unilab participa disso, a busca de implementação de universidade de medicina, tem tanto a Unilab na Bahia quanto no Ceará, está em processo para se chegar à estruturação dos cursos de medicina. E a discussão sobre o racismo? Ela acontece de maneira bem interessante. Quer dizer, havia ocorrido um avanço nos últimos 20 anos, né? Quer dizer, na verdade, do processo de redemocratização ou de liberalização para alguns até 2016, peguemos como referência o golpe de 2016, todas as discussões sobre racismo e sobre a criminalização do racismo haviam avançado, né? Você fala na sociedade como um todo. Na sociedade como um todo, eu entendo que um grande impulsionador nos últimos tempos foi o próprio debate sobre política de cotas, né? Ele alardeou, né? Eu costumo dizer que as cotas eram discutidas em boteco, em escola de samba, em igreja, em lugar onde estavam as pessoas. E a grande pergunta era como é que fica agora, né? Se a universidade sempre atendeu a um perfil X, as pessoas, e esse perfil X era branco de classe média, as pessoas perguntavam, e agora, como é que o meu neto vai estudar? Não vai ter mais espaço? E a crítica à inserção dos negros, que aí o boom era discutir o mérito, né? Como se mérito fosse uma coisa
que nascesse biologicamente com as pessoas. Não, o mérito houve um avanço desse discurso, dessa retórica da meritocracia. Né? Então, o mérito é construído, né, através, inclusive, dos privilégios. Né? Então, esse debate ele alcançou setores que antes não alcançava, e a própria realização das políticas públicas também. E também a Lei 10.639, né, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira em todos os níveis de ensino. Tratar do racismo e da necessidade de democratização das relações sociais dentro da sala de aula é muito interessante, porque os alunos têm histórias, né? Os alunos são parte dessa sociedade. Então, todo mundo tem um parente ancestral negro que não foi reconhecido, casamentos interraciais, relação da juventude nos meios urbanos e rurais com a violência. Tudo isso aparece dentro de sala de aula a partir de exemplos vivos. Muito obrigado, Matilde. Obrigada. Matilde Ribeiro veio até Recife proferir a conferência de abertura do 2º encontro de pesquisadores e pesquisadoras do Instituto de Estudos da África da Universidade Federal de Pernambuco. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!